Nosso assunto chega ao Senado Federal. Vou conversar nesse momento com o senador da República, né, o senador Ereneu Orts, ele que é suplente do senador Luiz Carlos Reis, que a gente já noticiou aqui que precisou se afastar das funções, né, de senador por um período aí de até 120 dias, quem sabe. O senador Reis já vai estar de volta. Nós conversamos com o Reis aqui, inclusive em Ijuí, quando ele esteve no mês passado, né? E ele, enfim, anunciou um afastamento breve para cuidado de saúde. O senador não para nunca, né? Foi candidato ao governo do estado, inclusive, então tem uma agenda muito corrida e agora precisou dar esta parada aí para cuidar da sua saúde, mas o suplente dele, o Ereneu Orts, foi quem assumiu e segue esse trabalho que está sendo realizado em Brasília. Senador da República, Ereneu Orts, como é que está sendo esse trabalho aí junto ao gabinete do teu companheiro, senador Luiz Carlos Reis, dando prosseguimento a essas agendas que o senador tem aí em Brasília, Ereneu? Bom dia. Bom dia, ouvintes do nosso jornal Jovem Pan. Meu caro Luciano, olha, para mim é uma questão, uma coisa bastante nova, mas também não tão nova assim, porque eu estou metido em política, digamos assim, há muitos anos, né? Não ocupei uma função legislativa, mas estamos aqui, uma boa equipe de assessoria. Nós estamos com a mesma equipe que estava com o senador Reis, o pessoal preparado e que ajuda e colabora nas coisas que têm que ser elaboradas e participando, praticamente dando sequência às principais ações que o senador Reis desenvolvia, tanto nas comissões como no plenário, e também outras questões ligadas à infraestrutura, basicamente. Enfim, é um trabalho diferente do que eu fiz até hoje, mas eu faço com muita disposição, com muita vontade e com uma boa ajuda da equipe aqui do gabinete. O senhor é um conhecido produtor rural, foi presidente e um dos fundadores da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, a AproSoja, né? Evidencia essa sua forte ligação com a agricultura no estado, tem formação em contabilidade, ciência política e econômica. Então o senhor traz uma combinação de experiência prática e teórica também aí pro Senado Federal. E eu dizia antes aqui de anunciar a entrevista que quando a gente vai às urnas para escolher o senador da República, às vezes as pessoas elas não olham para o suplente, né? Elas votam no candidato ao Senado, como por exemplo o eleito que foi o Luiz Carlos Reis, mas não olha, não tem um olhar tão crítico ou clínico assim ao seu suplente, que é o que aconteceu agora com o senhor tendo que assumir, não é, essa cadeira, essa vaga aí no Senado Federal. O senhor sempre esteve preparado para isso, né, senador? Sem dúvida, né? Eu fui prefeito da minha cidade 18 anos, 4 mandatos. Eu tinha sido candidato a deputado federal e estadual. Lógico, paralelo a isso, sempre com atividade agrária, sempre agricultor, há mais de 50 anos. Inclusive aí na região, eu fui produtor rural em Joia, tive lavouras em vários lugares do estado, né? Então, a minha ligação com a ProSoja, eu fui fundador, sim, lá em 2007, no Rio Grande do Sul. Fui o segundo presidente e hoje estou presidente novamente da ProSoja Rio Grande do Sul. E ontem à noite teve a posse da nova diretoria da ProSoja Brasil. E mais uma função, mais um cargo, passei a ser empossado como diretor administrativo também da ProSoja Brasil. Então, a ligação com o campo sempre foi muito efetiva, não só na prática, na lavoura propriamente dito, lógico que tem gente que me ajuda, meus irmãos, meu filho hoje e tal, né? Mas como nas questões ligadas às entidades, né? Fui do sistema cooperativo muitos anos, 15 anos, fui fundador do sindicato rural, né, da ProSoja, então eu sempre tive essa ligação com o setor agrário e continuo aqui com a missão principal, logicamente, de defender toda a população do Rio Grande do Sul, mas como prioridade é o campo, o setor agrário, e lógico, a gente não pode esquecer as outras questões, especialmente saúde, educação, infraestrutura, segurança e assim por diante, onde a gente se envolve também, assim como todos os assuntos que passam nas comissões, onde a gente participa, e também do plenário, onde as decisões, enfim, são tomadas. Bom, o senhor protocolou um PDL agora que visa sustar o decreto do governo que ameaça a segurança jurídica
no campo, institui sobre o programa Terra da Gente, instituído pelo governo federal. O senhor protocola esse PDL, né, que deve ou pretende sustar, então, esse decreto do governo. Por que, na visão do senhor, isso causa uma ameaça à segurança jurídica no campo, hein, senador? Na verdade, esse decreto 11995, do dia 15 de abril, ele foi instituído pela Presidência da República e tem várias questões, vários artigos aqui que complicam a segurança jurídica do homem do campo. Ele praticamente autoriza de várias formas, de várias maneiras, o governo desapropriar áreas mesmo produtivas, pensando que devem ser utilizadas para a reforma agrária, né? Então, isso cria uma insegurança total para quem está no campo, para quem tem propriedade, porque daqui a pouco, o que pode acontecer? Uma decisão do INCRA, que é o órgão que recebe muita força nesse decreto, poderá alguém dizer, olha, essa área aqui, ela não está cumprindo a função social, ou mesmo cumprindo a função social, ela tem que ser utilizada para a reforma agrária. Então, nós, vendo essa dificuldade, vendo esse risco que corre o campo, nós entramos com um projeto de decreto legislativo, né? Esse decreto, que é o 11995-24, ele visa justamente sustar, tornar sem efeito, em outras palavras, esse decreto. A tramitação dele através das duas casas, né? Tem que ser votadas, aprovadas, e não precisa voltar à presidência da República, é apenas uma decisão do Legislativo e que poderá, sendo aprovado, praticamente sustar os efeitos desse decreto. Então, o objetivo foi esse, já temos vários apoiamentos, temos dado já, tem repercutido na imprensa estadual e nacional, já falamos em várias emissoras, né, colocando essa situação. E agora, logicamente, os pares, tanto do Senado quanto da Câmara, ontem nós tivemos também uma reunião na FBA, eu participei, coloquei esse assunto também, e eu acredito que nós vamos ter êxito para conseguir a aprovação deste projeto de decreto legislativo para sustar esses efeitos e tirar um pouquinho daquela preocupação do homem do campo que permanentemente, nos últimos tempos, corre o risco de sofrer qualquer decisão governamental que nos prejudique. Nós brasileiros, agricultores, que temos a nobre missão e a difícil missão, em função dos obstáculos que são colocados, produzir alimentos para o povo brasileiro e para a sustentação de 25% das pessoas que vivem no planeta Terra. Né? Então, esses obstáculos que, por incrível que pareça, não são colocados, nós temos que ultrapassar todos eles um por um e mostrar a nossa força, a nossa capacidade produtiva que o país tem. O senhor acha que a lógica do programa implantado através de decreto pelo governo federal é apenas distribuir terra e não estimular a produção rural pelos assentados, né, senador? Essa é a grande preocupação. Tem muitos assentamentos que foram feitos no Brasil lá fora e a produtividade daquela área, ela diminui em relação aos antigos proprietários, porque muita gente entra nesses programas que não é agricultor nato, que não entende da atividade para produzir, né? Então, o programa que existia já anteriormente, onde as pessoas adquiriam terra através do Banco da Terra, com condições favoráveis para financiar, as pessoas que fazem isso, que adquirem, que pagam mesmo com preços menores, com juros mais baixos, elas vão se interessar, porque estão comprando, estão pagando e estão dando valor àquilo que adquirem. E certamente vão fazer o máximo para dar a melhor condição de produtividade da atividade agrícola que irão desenvolver. Aliás, um movimento sem terra que voltou, né, a participar dos noticiários no Brasil todo com novas invasões de terra, né, senador? A nível de Brasil, até ontem, tinha sido contabilizados 40 invasões, né? Veja bem que no governo passado, nos 4 anos do governo passado, em todo o período, não houveram tantas invasões. Agora, só no mês de abril, toda essa quantidade de áreas invadidas.
o que dá uma insegurança total a quem quer produzir, quem tem a missão de produzir. E muitas pessoas pensam em investir, aumentar, ampliar, e têm medo de conseguir manter o que tem, né? Então, essas regras, esses decreto, basicamente, e outras ações do governo visam, ao invés de aumentar a produção brasileira, visam muitas vezes estancar e pensar que aquele movimento sem terra e outras pessoas que não têm um conhecimento técnico capaz de produzir poderiam aumentar a produtividade ou a produção brasileira. Então, é um lei do engano, né? Eu acho que tem que ficar na terra quem sabe lidar com ela, quem quer lidar com ela, não aquele que às vezes quer receber terra para depois negociar, para vender, e não ocupa ela como efetivamente teria que ocupar, porque a terra tem a missão de produzir alimentos para a população brasileira e mundial. Exatamente. Senador Ereneu Hort, parlamentar que substitui neste momento o senador da República, Luiz Carlos Reis, no Senado Federal. O senhor deve conversar, né, com o senador Luiz Carlos Reis. Tá tudo bem com ele, o senador? Só para a gente tranquilizar aqui a nossa audiência, o pessoal pergunta aqui sobre o senador Luiz Carlos Reis. Ele é uma pessoa muito querida aqui na nossa região, né? A audiência pergunta aqui como é que está a saúde do senador Luiz Carlos Reis. O pessoal tem acompanhado nas redes sociais aí, mas está tudo bem com ele, né? Vai se recuperar, legal, né? Não, ele está se recuperando bem, tenho falado com ele, sim, né? E ele precisava realmente esse descanso. Foram, até aqui, 26 anos de atividade praticamente ininterrupta, né? E estava afetando alguns órgãos dele e tal. Então, essa parada, ele vai justamente fazer os exames e as tratativas de saúde que tem que ser feito e seguramente vai voltar com muito mais força. Mas fiquem tranquilos que o senador Reis está muito bem e o Brasil precisa dele. E agora o Rio Grande do Sul muito bem representado também pelo senador Ereneu Hort. Sucesso aí no seu trabalho, tá, senador? Obrigado pela entrevista aqui na Jovem Pan. Disponha sempre da gente aqui, manda um abraço para a Niege aí quando ela precisar. Só mandar mensagem aqui que a gente atende, tá bom? Muito obrigado, viu? Tá bom. Obrigado, ela tá... Muito bem, tá aí então. Conversamos com o senador Ereneu Hort, ele que está substituindo, né, nesse momento, o senador Luiz Carlos Reis no Senado da República. Por isso que eu digo, preste atenção no suplente do senador, tá? Porque o senador é um mandato de 8 anos, né? Em 8 anos muita coisa pode acontecer. E que bom que Luiz Carlos Reis tem o senador Ereneu agora, né? Ex-prefeito de Tapera, uma cidade também aqui próximo da gente, onde alcança inclusive a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Que bom que nós temos um representante à altura do senador Luiz Carlos Reis lá no Senado Federal, né? Para manter esse trabalho evolutivo que o senador Reis tem feito. Bom,